Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender a criar escadas e a modificar guarda-corpos. Eu vou abrir aqui um arquivo novo e nesse meu arquivo aqui eu tenho térreo, segundo, terceiro pavimento e cobertura. Eu vou criar escadas do térreo até o segundo pavimento. Existem dois tipos de escada, aqui em Architecture mesmo temos a escada por componente e por sketch. Sketch é o desenho. O por componente ele vai me possibilitar essas escadas aqui, que no caso ele já desenhou essas escadas. Então aqui em Run, antes de clicar em qualquer posição assim que fique em nossa escada, aqui em edição de tipo, podemos alterar, por exemplo, aqui o Riser significa o degrau, vamos supor que tenhamos um degrau de 17,5. O Tread significa o piso, vamos supor que tenhamos um piso de 27,5. E aqui o Run é o tamanho dessa nossa escada, o tamanho desse nosso piso da escada, da plataforma. Então vamos supor que tenhamos de 80 uma escada. E ok. Então clicamos uma vez daqui e a segunda até onde que queramos nossa escada. Vejam que ele já cria automaticamente. Então aqui no caso ele está me dizendo que eu tenho o tanto de degraus, 7 risers created, 7 degraus criados, com 12 faltando. Então o total dessa escada ele me diz que tem 19 degraus. Então daqui até aqui. Vamos supor que eu quero trocar um material, eu clico na escada, venho aqui em editar tipo, e aqui eu troco, por exemplo, para qualquer um outro aqui. Vamos supor que fosse granitina cinza. Ok. E ok. Então ok mais uma vez. Tá lá o material que eu acabei de aplicar. Se eu quiser ver esse material, eu venho aqui em ver viabilidade. Tá lá com exatamente a achura desse meu material. Então eu vou fazer aqui por componente as outras escadas, Architecture, Stair por componente. Próximo modelo é tipo uma helicoidal. No caso aqui ficou as mesmas configurações da escada anterior. Então aqui vou trocar só como exemplo 18,30 e aqui 1,20 e ok mais uma vez. Então você clica no ponto e aqui ele vai pedir o raio. Vejam que aqui ele não vai deixar eu fazer a escada porque ela não se formou ainda. Então no caso aqui vamos supor que tenhamos 80, daí ele já cria automaticamente em 3D. Aqui minha escada e eu finalizo. Depois que eu finalizar, se eu clicar na escada, ele está me dizendo aqui que a escada é de pisos. Eu posso trocar aqui, por exemplo, para laje 15 ou 20. Então aqui vamos supor que fosse de 15. Ela já faz lá exatamente o concreto que vai abaixo do piso. E aqui é a mesma coisa. Posso trocar aqui, por exemplo, para 20. E ele já faz lá automaticamente. Então, próximo exemplo, Stair por componente. É tipo uma escada helicoidal, mas é um pouco mais espaçosa. Então aqui, no caso, está me dizendo que vai do térreo ao segundo, não altera. Eu posso dizer que a base, por exemplo, é térreo mais 50 centímetros, ou o topo menos 50, assim por diante. Então 18,30, vamos colocar uma de 1,5. Clico num ponto e clico em outro ponto. Aqui também é a mesma coisa, posso colocar 1 metro mesmo, e essa daqui eu dou o caminhamento para essa escada, se é daqui para cá ou se é ao contrário, ou se é daqui para cá. Então vamos supor que comece daqui e termine aqui. E ok. Vamos supor que eu queira trocar o material, então o mesmo procedimento, clica na escada, editar a escada,
clica novamente na escada e aqui em editar tipo, tá lá o piso. Vamos supor que essa nossa escada fosse revestida de carpê azul, ok, ok, finaliza, tá lá. Próximo exemplo, externo por componente, escada em L. Percebam que ele já conta sozinho exatamente o tamanho dessa nossa escada. Então aqui vamos supor que fosse de 28 com o degrau de 16, por exemplo, e aqui 1,30. Ok, e posiciona em algum local. Vejam esse número que aparece aqui, significa o número total de degraus. Então aqui no caso vai do 1 até o 21, ok? E finaliza o modelo. Então, próximo e último modelo de escada por componente é a escada em C ou em U. Posiciona em algum local. Vejam que ao clicar na escada, existe essas flechinhas aqui. Ou seja, eu posso colocar para cá, ela vai refazer o desenho da escada e vai diminuir aqui ou aumentar. Então, no caso, aumentou aqui. E essa flecha aqui eu posso colocar, aqui ela não está deixando, mas por exemplo eu posso pegar ela aqui, colocar para lá, e essa aqui aumentar também. No caso, para definir a posição dela exata. E o mesmo procedimento aqui em relação a trocar o material. E ok. Então em 3D. Então aqui. Percebam que todas elas vieram com um guarda-corpo já existente dentro do projeto. Então no caso esse aqui é denominado circular 92 centímetros. Só existe esse aqui no projeto e eu posso colocar mais ou fazer outros guarda-corpos. Eu vou explicar isso no final do vídeo. Certo? E ao finalizar também, eu posso trocar aqui para laje 15. Aqui ele não está deixando devido ao tamanho da escada. Então essa daqui, laje 15. Essa aqui ele permitiu. Ok? Ctrl Tab, pavimento térreo. E esses são os modelos de componente. E agora por desenho, Architecture, Stair por Sketch. Então eu tenho essas duas possibilidades. Então aqui o Run significa o degrau. No caso eu posso escolher aqui até onde que ela pode ir. Então vamos supor que eu quero começar daqui. E no momento que eu clicar a posição dela, ela vai ficar. Então esse aqui é diferente daquele que ela já forma automaticamente esse tamanho aqui. Então esse caso aqui eu posso colocar daqui e quando eu alinho com essa linha aqui, eu crio uma nova plataforma. Daqui para cá, ele criou essa plataforma aqui, certo? Então aqui com o comando de cota, o degrau está com 23 e o tamanho dela com 1 metro. Se eu quiser trocar isso aqui, eu altero esse valor de 23 que está aqui, por exemplo, para 27,5 e aqui tamanho de 1 para 1,20. Vai do térreo ao segundo pavimento e aqui na edição de tipo, aí eu não posso terminar ainda porque não finalizei a escada. Então aqui eu tenho a mesma coisa, o 3D que é o piso, tamanho do piso, o Riser que é o degrau. Então aqui vamos supor que eu quero meu degrau de 17 e aqui o 3D, por exemplo, 27. E aqui em Materials and Finish, materiais e acabamentos, ficam os materiais. Então vou dar o OK aqui, OK mais uma vez. Essa daqui eu finalizo.
e novamente by sketch. Então, quando eu criar essa daqui vem com as propriedades que eu acabei de colocar. Então, ao cotar para certificar, ali ficou com 29 porque ele arredonda, e ali ficou com 1,20. E essa mesma distância aqui é a mesma do 1,20 que está aqui. Em 3D. Essa daqui, por desenho, ela é um pouco mais manual, porque eu posso alterar o desenho dessa escada. Por exemplo, aqui em Boundary, que é essa linha verde, é o perímetro dessa minha escada. Então, ou seja, todo esse desenho eu tenho que ter, e o Razor, no caso, é a linha preta, significa a linha do degrau. Eu posso acrescentar mais degraus nessa escada com esse Razor. Se eu quiser, por exemplo, colocar um bem no meio desse meu patamar, em 3D, ao finalizar, eu tô com mais um aqui. No caso, criou um bem ali no meio desse meu patamar. Certo? Eu posso trocar ela aqui para pisos. E eu posso adicionar mais degraus ainda na maneira que eu quiser. Então, aqui em editar, eu venho aqui em Razor, vamos supor que tenha um bem daqui para cá e daqui para cá. Finalizo e ele criou ali. E essa escada aqui é um pouco mais prática manualmente, porque possibilita o nosso desenho, o desenho que fica de acordo em relação ao nosso projeto. Então, aqui em editar, vamos supor que o último aqui fosse uma medida qualquer. Então, eu posso finalizar e eu tenho lá uma plataforma que eu acabei de criar. Isso em qualquer outra posição da escada. Por exemplo, eu posso pegar esses três aqui e com o comando de move, mover para uma outra posição. Eu tenho esse espaçamento aqui, finalizo e tá aqui a plataforma que eu acabei de criar. Certo? Então, vamos para outra opção de modelo de escada por desenho. Stair by Sketch. Essa aqui, no caso, seria a helicoidal. Mesma coisa. Run Boundary and Razor. Então, aqui vamos colocar 1,40 e aqui eu digo aonde que eu quero. Ou seja, começando daqui para cá ou então daqui para cá. Finalizo. Vamos supor que, ao finalizar o desenho da escada, na verdade, o começo dela é nessa posição e o fim dela seria aqui. Então, lá no pavimento térreo, percebam que existe essa flechinha. Se eu trocar essa flechinha aqui, está me dizendo que o começo de subida dela é aqui e o término é aqui. Vejam em 3D que ela já mudou de posição. E se eu quiser digitar ela, venho aqui em Edit Sketch. Aqui, por exemplo, eu posso colocar 20. E eu não preciso, com o trim, colocar todos eles ali. Finalizo. E mudou o desenho da minha escada. Certo? Então, essa seria uma possibilidade de desenhos de escada. Então, agora eu vou abrir aquele arquivo, criando escadas e modificando o guarda-corpos. Esse arquivo veio junto com o seu DVD. E tem aqui a possibilidade de alguns guarda-corpos e algumas escadas já prontas. Então, vamos supor que eu queira colocar essa escada aqui no meu projeto. Então, o que eu vou fazer?
Ctrl C nessa escada, Ctrl Tab para voltar no nosso projeto e Ctrl V aqui no projeto. E ok. Posiciono em algum local. Então ela veio aqui. Então aqui ela está me dizendo que é do térreo do segundo, eu posso colocar 0 de topo, ok. E aqui em editar sketch eu posso mudar o desenho dela. Vamos supor que temos um patamar bem no meio dela. Então, move 60 para lá, finalizo. Vejam que ela criou aqui o modelo de patamar próprio dessa escada, certo? E essa escada não veio com guarda-corpo, e vamos supor que queiramos um guarda-corpo. Então, Ctrl Tab lá no pavimento térreo, eu venho aqui em Arquiteto, Railing, que é guarda-corpo, e Place on Host, que significa colocar exatamente no piso dela, em cima do piso dela. Então, ao clicar aqui, eu clico na escada, ele vai criar lá o guarda-corpo e criou aqui, certo? Vou pegar aqui outro modelo, pegar esse daqui, Ctrl C na escada, Ctrl V no projeto, ok, posiciono. Então aqui é a mesma coisa, Railing, on Host, clico na escada e tá lá. Vamos supor que queiramos fazer um desenho qualquer de guarda-corpo. No caso eu vim aqui em Sketch Path, que é o desenho do guarda-corpo. Eu posso fazer um desenho qualquer aqui, ou apenas com uma linha. Se for ele reto assim, eu finalizo. Tá aqui. Ou então, eu posso fazer um outro tipo de desenho. Ele pode ser retangular também. E finalizo. E o guarda-corpo funciona a mesma coisa em relação à escada. Então, lá naquele arquivo complementar, vamos supor que eu queira colocar no meu projeto esse guarda-corpo, esse modelo e esse modelo. Então, Ctrl C, Ctrl Tab, Ctrl V no projeto, ok, posiciono, e tá lá. Então, lembrando agora que ao clicar em um qualquer que eu criei ou algum existente, aqui possui todos os existentes do projeto. E eu posso trocar, por exemplo, para esse aqui, que é igual a esse. E eu posso, por exemplo, clicar nesse e nesse e trocar aqui para um outro qualquer. Ele já faz o modelo exatamente igual a esse desenho aqui. E isso nas demais escadas. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Tá lá. Agora, vamos supor que eu queira modificar esse guarda-corpo. Nesse aqui eu tenho 4 fios de aço. Vamos supor que eu queira apenas 3 ou 2. Então aqui em editar eu tenho todos eles, a altura dele está me dizendo que é 90. Vamos supor que seja de 80. E esse aqui de 30 eu deleto. Clico nesse aqui em cima e deleto. O primeiro está começando a 10, o segundo a 50 centímetros e está finalizando em 80 centímetros. Aqui é o material dele e aqui é o perfil que está sendo utilizado. E dou OK. Ele já mudou lá. Vamos ver o perfil que está sendo utilizado nesse guarda-corpo. Eu tenho esse perfil aqui de 4 milímetros. Todos esses aqui é o que existem dentro do meu template. Então, eu quero corrimão redondo 30 milímetros.
e esse aqui também. E ok. Vejam lá que já mudou. E o primeiro, por exemplo, eu posso colocar esse redondo 50 milímetros, ok, e já mudou lá. Esses perfis eu posso duplicar e fazer um novo. Eles ficam aqui em Families, Profiles. Aqui estão todos existentes no meu template. Então eu estava aqui com um corrimão redondo. Então se eu quiser, por exemplo, um de 25, botão direito, Duplicate, Rename para 25, clico em cima dele e aqui no caso de 3 eu coloco para 2,5 de diâmetro. E ok. Clico novamente no guarda-corpo e aqui vejam esse 25, ele já aparece que eu acabei de criar. E aqui eu altero também, já mudou lá. E esse primeiro aqui, ele é o de 50, vamos supor que tenhamos um de 75. Então a mesma coisa, Duplicate, Rename 75, clico em cima dele, então aqui 7.5, ok, clico no guarda-corpo e o primeiro 75 milímetros. Ficou bem grosso lá. E esses perfis aqui, eles são balaustre, não são perfis. E eles ficam localizados exatamente aqui em balaustre. Então nesse caso aqui estamos com esse modelo aqui. E esses outros modelos são os existentes no template. E eles ficam exatamente aqui em Rails, balaustre retangular. Então aqui nesse maisinho eu tenho um perfil de 6 por 45, mesma coisa, Duplicate. Vamos colocar um de 7 por 50. Então aqui 0.7 por 5. E aqui o material. E ok. Novamente, balaustre. Então aqui, balaustre retangular 7.5. E altero todos. E ok. Vejam que ele já ficou maior. Isso se aplica nos demais também. Por exemplo, esse aqui, vamos supor que eu queira menos travas dentro dele. Aqui em editar, número 3 delete, 6 delete, 9 delete, por exemplo. Ok, já deletou lá. Posso trocar o perfil dele também, o primeiro lá, vamos supor que fosse o corrimão retangular, 10 por 50. Olha lá, já ficou retangular e maior, certo? Isso é bem aplicável e bem ajustável em todas as escadas e todos os guarda-corpos. Vamos supor que essa escada aqui tenha esse guarda-corpo. Eu posso também clicar no guarda-corpo e vejam aqui nesse pincelzinho que é o Match Type Properties, que no caso é o tipo de propriedades de combinação. Então eu clico nesse pincel e vamos supor que eu queira este guarda-corpo igual a este e igual a este também. E tá lá. Certo? Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.